galerinha, tudo bem com vocês? Todo mundo animado para uma aula de matemática? Bora lá aqui com a professora Neumar? Quero ver todo mundo animado aí, se animem para estudar matemática aqui, tá bom? Então, vamos ver os nossos objetivos? Olha só, objetivo do quê? Do que vamos falar, né? Olha só, nós vamos reconhecer aí o crescimento ou decrescimento de uma função afim. Isso mesmo, né? Por meio do seu sinal de representação gráfica, né? Lembrando, né, que uma lei da função afim, ela sempre é uma reta, tá? Então, vocês vão observar que nós estamos trabalhando com gráficos aí que são retas, tá bom? E resolver situações aí, problema que envolvam essa ideia da função afim, tá bom? Então, olha lá. Será que cada uma das partes da função afim, ela tem finalidades específicas? Olhando para essa lei de formação, né? F de x igual a x mais b. Mas o que é essa lei de formação, professora? É a carinha da função. Toda função, ela tem uma lei de formação. Nesse caso, nós estamos falando da função afim. Ela também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau, tá bom? E nessa lei de formação, nós conseguimos identificar algumas características dela, não é verdade? Nós já não vimos isso um pouquinho? Então, vamos observar aqui comigo. Olha só. Então, né, nada melhor do que, né, a gente resolver esse exercício aqui, né, sobre o picolé, né, gente? Vocês anotaram esse exercício em algum momento das nossas aulas? Muito bem. Mas quem não anotou, acompanha aqui comigo, olha só. Então, nós vamos resolver esse exercício para a gente tentar responder sobre a lei de formação. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma função que ela tá com uma lei de formação. Olha a carinha dela aqui, ó. F de P igual a 2P menos 40. Essa é a lei de formação dela, né? E ela relaciona o lucro em reais em que Érica tem com a venda de P, quantidade de picolés, isso mesmo. Então, construa o gráfico e analise em qual situação a Érica tem lucro, prejuízo ou se ela tem um equilíbrio, tá bom? Beleza? Então, vamos lá? Para começar a montar, a professora foi pela parte mais fácil, a informação que é nos dada, gente. Olha só, nós temos ali que o nosso coeficiente linear, tá? Que faz parte dessa lei de formação, que é sempre esse terminho que está sozinho, que ele é independente, né? Sozinho, eu digo, não tem nenhuma outra letra acompanhando ele. É um número que está sem a letra, tá bom? É o menos 40. Ele é o pontinho que vai cortar aqui no eixo Y, tá bom? Tudo bem? Então, ele vai ser marcadinho direto. Não precisa fazer conta, professora? Não. Ele vai ser direto. Você pode colocar ali como pontinho nesse eixo Y, tá bom? Aí, agora, para a gente marcar aqui no eixo X, que é o nosso eixo horizontal, nós vamos encontrar o zero da função. Muito bem. Então, nós temos lá que f de P, né, é igual a 2P menos 40, a lei de formação. No lugar, né, do f de P, nós vamos colocar zero. Isso mesmo. Lembra que a gente sempre iguala a lei de formação, tá bom? A zero, para poder encontrar a raiz dessa função. Então, vai ficar zero, né? Coloquei no lugar do f de P, é igual a 2P menos 40. Agora, vamos resolver essa equação, tá bom? Então, vai ficar 2P... Pega o 40 que está negativo, joga lá para o outro lado da igualdade, coloca ele lá para o outro lado, mas ele, né, muda a sua operação, né? Aqui ele está subtraindo, ele vai passar, né, com um sinalzinho positivo ali, tá bom? O 2 aqui está multiplicando, eu quero isolar o P, né? O que é isolar? Deixa ele sozinho, porque eu quero saber quanto que ele vale, tá bom? Isolando ele, o 2 está multiplicando, ele passa com a sua, né, operação ali, inversa, né, essa operação inversa a multiplicação, aí nós temos 40 divididos por 2, que é 20. Aí eu venho aqui lá no eixo X e marco esse pontinho. Muito bem. Então, né, com algumas informações da nossa lei de formação e alguns conhecimentos, né, sobre o cálculo do zero de uma função, nós conseguimos encontrar dois pontinhos, que são suficientes para montar a reta, tá bom? Um que vai passar aqui no eixo X e outro no eixo Y, tá bom? No eixo X, né, horizontal, e no Y vertical, tá? Não confundam aí, olha só.
Então, montando essa reta, olha só como que ela fica. Ela passou aqui no pontinho A, no pontinho B, né? E nós temos a nossa retinha que diz ali em relação, né, o lucro, né, em relação à quantidade de vendas de picolé, né? Quanto mais picolé, mais essa reta vai aumentar, não é verdade? Então, é isso aí. E agora, vocês conseguiram identificar nessa lei de formação, né? Se essas informações, elas podem estar relacionadas a alguma coisa? Pode sim, sabia que pode? Aqui nós já sabemos que o B ele é fixo, né? Nós sempre vamos conseguir encontrar lá no gráfico esse B, não é verdade? Então, isso aí é uma informação bem importante na hora de montar o gráfico quando você tem uma lei de formação. Aqui o A, que é o coeficiente, né, angular aqui dessa função, ele vai variar, né, pois depende do valor de x, não é verdade? Vai depender da quantidade, naquele caso, quantidade de picolés vendidos. Ou seja, né, aquele coeficiente, aquele A que acompanha ali a nossa lei de formação, ele vai variar, não é verdade? Porque vai depender da quantidade, tá bom? Então, ele vai sempre estar sendo multiplicado ali pelo x, tá bom? Belezinha? Então, aí, né, cada parte da função, ela está, sim, relacionada a um dado específico. E esse A, ele vai nos dizer muita coisa ainda em relação às funções, tá bom? Então, me acompanhe para você descobrir aí qual que é a relação, qual que é a importância dele aqui dentro da nossa, né, da nossa lei de formação e na construção dos gráficos, beleza? Então, vamos lá? Olha só. Então, aqui nós temos, para lembrar, galera, coeficiente angular e o B, coeficiente linear, tá bom? E, né, quando a gente está falando lá do coeficiente angular, olha só, presta bastante atenção, tá bom? O coeficiente angular, o A, tá bom? Quando ele for maior do que zero, ou seja, quando ele for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, 0,5, quando ele for um número maior do que zero, e nós vamos ter uma reta, lá na construção do gráfico, crescente. Isso mesmo, essa reta vai crescer, crescer. Conforme aumentar o valor de x, vai lá, vai crescer, 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 crescer o valor do y, tá? Se o A for menor do que zero, aí nós vamos ter uma reta decrescente, ou seja, né? Essa reta vai, cada vez que você aumenta o valor do x, o y vai lá decrescendo, decrescendo, tá bom? E se o A for igual a zero, nós vamos ter ali uma reta constante, tá bom? Não vai alterar em nada, porque o A vai ser zero, só vai ficar o nosso coeficiente linear. Então, vamos observar isso aqui no gráfico? O que vocês acham? Olha lá. Então, nós temos aqui, a professora sempre colocou a lei de formação e colocou um exemplo para mostrar para vocês, tá? Então, veja só nesse caso aqui. Se a gente tem lá f de x, né, igual lá a ax mais b, e suponha que o nosso coeficiente aí, angular seja 3. Então, ele é maior do que zero. Então, nós vamos ter uma reta mais ou menos com essa carinha. Ela vai ser uma reta crescente, que conforme os valores de x aqui estão aumentando, perceba, ó, eu vou encontrando os pontinhos no gráfico, ela vai ser crescente. Essa reta vai aumentar lá para cima, entendeu? Ó, vai crescer, entendeu? Aí, nós temos também, quando ocorre a situação, quando o A é menor do que zero. Aí, o que vai acontecer com essa reta? Perceba que ela está decrescendo. Ó, conforme o valor de x ele vai aumentando, essa reta vai decrescendo, decrescendo lá para baixo, tá? Então, por quê? Olha só nesse exemplo aqui, nós temos menos 2x. Então, o A, ele é menor do que zero, ele é negativo. Então, nós temos uma reta decrescente, tá bom? Então, essa é uma relação bem importante do A, que é o nosso coeficiente angular. Bom, galera? Aí, isso daqui é uma reta, olha só, ela é uma constante. Ou seja, se o meu A for igual a zero, olha só, o que vai acontecer? Se o meu A for zero, só vai sobrar o valor de B. Ou seja, a minha função vai ser um valor só. Então, para todo valor de x, vai ser 12. Para todo valor de x, que eu falar quando x for 1. Vai ser 12 o y. Quando x for 2, vai ser 12 o y. Quando x for 3, vai ser 12 o y. Quando x for 4. E assim, nós temos essa reta que é uma constante. Isso mesmo. Então, esses são os 3 casos que nós conseguimos analisar o comportamento do gráfico em relação a ele ser crescente, decrescente, tá bom? Ou uma reta constante, tá bom? Em relação à reta, tá bom? Então, observe agora. Olha só, aqui tem um quiz para vocês. Observe os gráficos e identifique o sinal do coeficiente angular
classificando em função crescente ou decrescente. Então, aqui nós temos 3 gráficos para vocês identificarem qual que é o sinal lá do nosso coeficiente angular, se ele é positivo ou negativo, tá bom? Ou se ele for de 0, tá? Aí vocês vão lá e anotem aí no caderno. Veja se ela é crescente, decrescente ou se ela é uma constante. Então, vou dar um tempinho para vocês, eu já retomo aqui para fazer a correção. Muito bem, gente, conseguiram? Ah, tenho certeza que vocês já conseguem relacionar, não é verdade? Vamos ver como é que ficou? Olha só, relacionar o que, professora? Se é uma reta crescente, se é uma reta decrescente, vamos ver o que é que acontece aqui? Olha essa reta, primeira reta que estava lá no desenho, né? Aí nós temos aqui, se a gente observar, olha só, conforme aumenta o x1, ó, essa reta vai aumentando, x2, essa reta vai aumentando, ela vai crescendo. Então, o A, ele é maior do que 0, é uma reta crescente. Aqui, essa reta está decrescendo, ó, conforme o x vai aumentando, o y vai diminuindo, ou seja, né, os pontos aqui no eixo y, ele vai ficando menorzinho, olha só, vai indo lá para baixo, né? Então, o A é negativo, então nós temos uma reta decrescente. E aqui a gente tem uma constante, né, gente? É uma reta constante, no que o A é igual a 0. Então, ele não é positivo nem negativo, ele é 0, tá bom? Então, é isso aí, galera. Vamos praticar um pouquinho? Então, bora lá. Considere a função y igual a menos 3x menos 4. Sabemos que, por ser uma função polinomial do primeiro grau, né, o seu gráfico será uma reta. Assim, determine o quê? A coordenada do ponto, né, que a reta corta o eixo y e a coordenada do ponto em que a reta corta o eixo x. Muito bem, então vou dar um tempinho para você aí em casa, já retorno para a gente fazer a correção.
Bora lá, galerinha, encontrar essas coordenadas aqui comigo? Então, olha só. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. A primeira coordenada, vamos começar pela mais fácil, né, gente? Olha só, isso já está lá na lei de formação, olha só, que é o quê? Y igual a menos 3x, né, menos 4. Então, o menos 4, ele é o pontinho lá que corta o eixo Y. Então, quando o x for 0, o Y é menos 4, tá bom? Beleza? Então, o primeiro nós já encontramos. O segundo, olha só, nós temos que encontrar o zero da função. Muito bem. Então, vamos encontrar para qual valor de x que o y é zero. Então, vamos colocar lá no lugar do y o zero, tá bom? Então, zero igual a menos 3x menos 4. Aí, nós vamos pegar o menos 3x e vamos passar lá para o outro lado da igualdade. Lembra que, ó, tá negativo, ele fica positivo. Ele trocou de lado ali da igualdade. E agora ele está multiplicando aqui, né? Ele passa lá dividindo. Então, nós temos ali menos 4 terços, né? Temos uma fração aqui. Então, menos 4 terços, nós conseguimos marcar ele aqui entre menos 1 e menos 2, tá bom? Então, nós já encontramos aí os dois pontinhos. E nesse caso, quando o x for menos 4 terços, nós temos lá que o y é zero, que era isso que nós queríamos encontrar. Então, nós encontramos aí o nosso segundo ponto, tá bom, galera? Então, vamos praticar mais um pouquinho? Observe esse gráfico aqui abaixo, olha só. Ele representa uma função que é dada por f de x igual a ax mais b, tal que a e b pertencem ao conjunto dos reais. Nós estamos trabalhando dentro do conjunto dos reais, tá bom? Observe e identifique o coeficiente angular, verificando se a função é crescente, decrescente ou constante. Então, vou dar um tempinho para você aí em casa, já retorno para a gente fazer a correção.
E aí, galera, conseguiram? Vamos ver como é que ficou isso? Então, olha só, né? Então, aqui nesse caso, aqui no nosso gráfico, olha só, nós conseguimos encontrar, né, esses pontos no gráfico. Isso é uma informação importante que nós temos, tá? Então, nós temos lá a lei de formação, né? Voltando aqui no exercício, olha só. Nós temos o gráfico e ele dá essa lei de formação, f de x igual a ax mais b. Então, vamos analisar o gráfico e ver o que nós conseguimos encontrar aqui de informação no gráfico. Então, a gente consegue encontrar esse ponto B, olha só, que quando o x for 4, o nosso y é 0, e esse ponto A, que quando o x for 0, o y ali é menos 4, ó, tá marcando aqui em cima do menos 4, tá bom? Então, tendo essas duas informações, olha só o que nós conseguimos já começar a montar aqui. Então, nós temos que f de x é igual a ax, né, mais o quê? Só que é o menos 4, que nós já identificamos aqui, ou seja, o b é menos 4. Isso mesmo, gente, olha só. E o que mais que a gente tem de informação? Será que a gente consegue encontrar o valor desse coeficiente? Conseguimos sim. Então, nós vamos utilizar da nossa lei de formação, gente, ó, f de x igual a x mais b. Então, no lugar aqui no x, nós vamos colocar o 4, né? Muito bem. E para a gente encontrar o quê? O valor de A. Isso mesmo, gente. Por quê? Porque quando o x é 4, a gente vai querer encontrar ali o valor do A. E esse menos 4 é o valor do B, gente. Olha só. Isso já é dado no nosso exercício. Mas, prof, por que o x4? Porque nós queremos encontrar f de 4, tá bom? f de 4, ou seja, quando o x for 4, né? E nós sabemos que quando o x é 4, né? Então, quando nós temos esse y, né? No caso, f de 4, então nós vamos ter que isso é igual a 0. Ou seja, quando o x é 4, o y é 0. Então, aqui nós podemos colocar que é igual a 0. Então, vai ficar 4 vezes a, que é 4a, menos 4. 4a vai passar lá para o outro lado, né? E nós deixamos esse menos 4 que está negativo, ele passa para o outro lado, né? Porque dele passa positivo. Então, nós temos 4a igual a 4. 4 vai passar dividindo, tá bom? E, olha só, 4 divididos por 4, nós temos 1, tá vendo, gente? Então, nós encontramos aí o coeficiente angular. Tentem fazer essa continha detalhando cada passo ali para você perceber, tá bom? Belezinha? Então, é 1. Sendo assim, nós encontramos o coeficiente angular, que é 1, né? X e menos 4, tá bom? E nesse caso, nós temos uma reta aí, né? Que ela é o quê? Né? Crescente, né? Porque o nosso x lá, o nosso, né, coeficiente angular, ele é maior do que 1, tá bom, galera? Belezinha? E nessa aula nós falamos aí sobre a lei da função afim e um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.